E hoje nós vamos conhecer a história da língua portuguesa. A nossa aula de hoje é muito especial. Vamos aprender um pouco sobre a história da nossa língua. Meu amigo Camões irá me ajudar nessa aula. Na região central da atual Itália, o Lácio, vivia um povo que falava latim. Nessa região, posteriormente, foi fundada a cidade de Roma. Esse povo foi crescendo e anexando novas terras ao seu domínio. Os romanos chegaram a possuir um grande império. Sabem qual é? O Império Romano. A cada conquista, impunham aos vencidos seus hábitos, suas instituições, os padrões de vida e a língua. O latim era a língua falada na região do Lácio, a atual Roma. Existiam duas modalidades do latim, o latim vulgar e o latim clássico. O latim vulgar era somente falado, era a língua do cotidiano, usada pelo povo analfabeto da região central da atual Itália e das províncias. Quais pessoas falavam o latim vulgar, Camões? Soldados, marinheiros, artífices, agricultores, barbeiros, escravos e outros mais. Era a língua coloquial viva, sujeita a alterações frequentes, apresentava diversas variações. O latim clássico era a língua falada e escrita, apurada e rígida. Era o instrumento literário usado pelos grandes poetas, prosadores, filósofos e retóricos, como eu, por exemplo. Como os povos vencidos eram diversos e falavam línguas diferenciadas, o latim vulgar sofreu alterações distintas, o que resultou no surgimento de diferentes romanços e, posteriormente, nas diferentes línguas neolatinas. Pessoal, Camões terá que partir, pois tem que concluir um clássico da literatura, não é mesmo, Camões? Sí, minha amiga, el professor Andrea. Gracias por el honor de participar en esta clase. Seja bem-vinda, professora Quitéria. Olá, é um prazer estar com vocês para ajudá-los nesta aula. Obrigada. No século III a.C., os romanos invadiram a região da Península Ibérica. Iniciou-se assim o longo processo de romanização da península. A dominação não era apenas territorial, mas também cultural. No decorrer dos séculos, os romanos abriram estradas ligando a colônia à metrópole, fundaram escolas, organizaram comércio e levaram o cristianismo aos nativos. Vamos continuar a história com a professora Quitéria, pessoal. A ligação com a metrópole sustentava a unidade da língua, evitando a expansão das tendências dialetais. Ao latim foram anexadas palavras e expressões das línguas dos nativos. No século V da era cristã,
a península sofreu invasão de povos bárbaros, germânicos, vândalos, suevos e visigodos. Como possuíam cultura pouco desenvolvida, os novos conquistadores aceitaram a cultura e língua peninsular, influenciaram a língua local, acrescentando a ela novos vocábulos e favorecendo sua dialetação, já que cada povo bárbaro falava o latim de uma forma diferente. Com a queda do Império Romano, as escolas foram fechadas e a nobreza desbancada. Não havia mais os elementos unificadores da língua. O latim ficou livre para modificar-se. As invasões não pararam por aí. No século VIII, a península foi tomada pelos árabes. O domínio mouro foi mais intenso no sul da península. Formou-se então a cultura moçárabe, que serviu por longo tempo de intermediária entre o mundo cristão e o mundo muçulmano. Apesar de possuírem uma cultura muito desenvolvida, esta era muito diferente da cultura local, o que gerou resistência por parte do povo. Sua religião, língua e hábitos eram completamente diferentes. O árabe foi falado ao mesmo tempo que o latim. Embora bárbaros e árabes tenham permanecido muito tempo na península, a influência que exerceram na língua foi pequena, ficou restrita ao léxico, pois o processo de romanização foi muito intenso. As influências linguísticas árabes se limitam ao léxico, no qual os empréstimos são geralmente reconhecíveis pela sílaba inicial al, como alface, álcool, alcorão, álgebra, alfândega e outros, bairro, berinjela, café, califa, garrafa, quintal, xarope. Os cristãos, principalmente do norte, nunca aceitaram o domínio muçulmano. Organizaram um movimento de expulsão dos árabes, chamado a Reconquista. A guerra travada foi chamada de Santa ou Cruzada. Isso ocorreu por volta do século XI. No século XV, os árabes estavam completamente expulsos da península. Durante a Guerra Santa, vários nobres lutaram para ajudar Dom Afonso VI, rei de Leão e Castela. Um deles, Dom Henrique, conde de Borgonha, destacou-se pelos serviços prestados à coroa e, por recompensa, recebeu a mão de Dona Teresa, filha do rei. Como dote, recebeu o condado portucalense, continuou lutando contra os árabes e anexando novos territórios ao seu condado, que foi tomando o contorno do que hoje é Portugal. Dom Afonso Henriques, filho do casal, funda a nação portuguesa, que fica independente em 1143. A língua falada nessa parte ocidental da península era o galego-português, que com o tempo foi se diferenciando. No norte, galego, que foi sofrendo mais influência do castelhano. Em 1290, o rei Dom Dinis funda a Escola de Direitos Gerais e obriga em decreto o uso oficial da língua portuguesa. Nasce o português como língua independente do galego, graças à independência do país e ao seu emprego como língua literária. É claro que o português ainda não era língua como nós conhecemos hoje. Da evolução da língua portuguesa, destaca-se alguns períodos: fase proto-histórica, do português arcaico e do português moderno. Ficando assim, a fase pré-histórica vai do século V ao século IX, que mistura do latim vulgar com palavras locais. B. Fase proto-histórica vai do século IX ao XII. Nessa fase já se encontram
documentos escritos em latim bastante transformado, misturado com palavras portuguesas. C. Fase histórica. Fase do português arcaico. Vai do século XII ao século XVI. Aparecem os primeiros documentos, inteiramente redigidos em português. Até chegar à fase do português moderno, no século XVI, quando a língua portuguesa se uniformiza e adquire as características do português atual. A rica literatura renascente portuguesa, produzida por Camões, teve papel fundamental nesse processo. As primeiras gramáticas e dicionários da língua portuguesa também surgiram do século XVI. Mas como será que o português chegou ao Brasil? Agora